Amados, tá dando para me ouvir aí, irmã? Só para mim não saber aqui a altura que eu estou, para mim não forçar. Tá dando para ouvir bem? Então, ontem eu queria muito estar aqui, porque era muito necessário. Eu soube que a missionária Alessandra estava e ela trouxe com maestria aqui a palavra do Senhor. Mas eu queria muito estar aqui ontem para nós comentarmos o capítulo 11 e o verso 34. Volte lá, eu sei que a missionária Alessandra comentou e ministrou aqui com muita autoridade de Deus e capacitação, mas eu quero comentar isso aqui só para ficar registrado, tá? O capítulo 11, verso 34 de Juízes: vindo, pois, Jefté a Mispa, onde era a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com dança, e era ela só, a única, não tinha outro, nem filho e nem filha. Irmã, isso aqui é tão importante. Eu sei que a missionária Alessandra falou aqui desse voto tolo, emocional, que Jefté fez. É muito importante nós aprendermos, e eu tenho insistido com as irmãs e com os irmãos aqui, sobre a importância de nós não tomarmos decisão nenhuma, nem na hora de uma grande vitória que você está feliz, ou na hora de uma grande fúria, de uma grande tristeza. Essa não é hora de votar, não é hora de fazer propósito, não é hora de comprar e pagar, não é hora de fazer promessa nenhuma, nem na hora que a gente está muito alegre, nem na hora que a gente está muito feliz. Os maridos, por exemplo, ficam espertos, né? Que nós, as mulheres, nós somos espertos, nós somos inteligentes. A gente sabe como conseguir as coisas do marido, né? Quando a gente quer, a gente adula, paparica, que marido tem uma síndrome de achar que mulher é mãe, né? Aí de vez em quando ele resolve agir como mãe, paparica, adula, e a gente ganha tudo. Lá em casa não tem muito isso não, porque eu já ganhei mesmo com o marido, eu sou mais assim, nesse rompante meu, direto. Mas, irmãs, nós precisamos tomar consciência do que Jefté fez. Vocês viram que Jefté, ele começa a história dele de uma maneira extraordinária. Ele é rejeitado por seus pais, aliás, por seu pai, né, por seus irmãos. Os anciãos da cidade vêm atrás dele para constituí-lo juiz sobre todo o seu povo. Ele faz uma aliança com Deus. A aliança de guerra se faz em propósitos de guerra. Você vê que a primeira aliança que ele faz, o céu responde. Ele diz: se Deus é comigo e me constituiu líder, eu vou à peleja, e nessa peleja o Senhor me dará a vitória. Só aqui, irmã Goiaci, já serve para a gente escolher o nosso líder. Porque de vez em quando nós queremos escolher um líder que nos tire de todas as nossas guerras, que não tenha batalha. Nós queremos congregar numa igreja que não tenha batalhas, e isso não é a verdade do reino. A verdade do reino é que nós estamos de vitória em vitória, de batalha em batalha, de enfrentamento em enfrentamento, para a gente não ficar incomodado e desenvolver o propósito de Deus na nossa vida. Você vê que ele vai lutar e Deus dá a ele vitória. Então o líder não é aquele que tem guerra, mas é aquele que tem a aprovação de Deus em suas batalhas, em suas guerras. E Jefté vai vencendo, ele vai avançando, vai adquirindo respeito, responsabilidade. As pessoas já olham para Jefté de forma diferente. É um líder que Deus constituiu sobre nós, e ele tem uma batalha maior. E qual o voto que ele faz? Ele faz um voto tolo. Aquele que primeiro, quando eu chegar na minha casa, adorando o Senhor, aquele que primeiro sair para me cumprimentar, esse eu vou oferecer em sacrifício. Eu vou oferecer ao Senhor. Quer dizer, ele está fazendo um propósito que é dele, colocando como penhor a vida de alguém que nem está na batalha. Ele está colocando em penhor a vida de alguém que nem é soldado. Preste atenção, irmão, que quando você for votar, não faça voto com aquilo que não é seu. Não faça voto e nem propósito
com aquilo que o outro não pode interferir. Por mais que nós amamos, a vida ela é individual e de responsabilidade do outro desenvolver o propósito. Veja o propósito tolo que Jefité fez. E ele fez um voto. Ele precisava votar, sim ou não? Não. Deus constituiu ele para aquela guerra, para aquele tempo? Constituiu. Deus chamou ele para vencer aquelas batalhas? Sim, escolheu. Ele era reconhecido? Sim. Se ele tinha consciência, qual a necessidade de fazer um voto? É como nos dias de hoje, tem muita gente atrelada a propósito que não são dele. Por exemplo, tem marido que faz voto com o cabelo da mulher, eu acho engraçado. E tem mulher que faz voto com o cabelo que é do marido, porque você sabia que o cabelo da esposa, na verdade, é honra ao marido, né? Nós estamos entrando em um processo que a gente não precisa passar. Deus quer nos dar livramento, e para o dia de hoje, missionário, por que nós estamos estudando esse texto para os dias de hoje? Porque os dias de hoje é semelhante. Nós temos a vitória garantida por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ele morreu, derramou seu sangue, e no nome dele nós temos acesso ao coração do Pai. E não é preciso você fazer voto, subir e descer escada, subir de joelho, sangrar os seus pés, ferir o seu corpo, porque a Bíblia diz em Isaías 53, que ele foi moído pelas nossas transgressões, ferido pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e é sobre as suas pisaduras que seremos sarados. Então, irmã, muito cuidado quando você for fazer propósito. Você vai fazer propósito de jejum, por exemplo. Eu já tive que acudir pregador, nós já tivemos, pastor Adinho, pregador que veio jejuando para o congresso. Ele é o pregador. Pregador precisa jejuar, sim ou não? Precisa. Nós precisamos orar e jejuar, sim ou não? Precisamos, está no Novo Testamento. Agora, eu preciso orar e jejuar no dia que eu vou pregar, irmão? Não. Isso eu faço antes ou depois. A vida do cristão, ela precisa ter em constante comunhão. Aí o pregador veio em jejum, 3 dias de jejum. A hora que ele começou a pregar, ele desmaiou, teve que ser levado para o hospital. Além de nos dar trabalho, ainda atrapalhou o evento. Porque ficou aquele peso, aquele clima esquisito. Atrapalhou a festa totalmente, a ação daquele pregador, por causa de caminhos, decisões tolas, que não deviam serem tomadas. Votos que não precisam ser feitos. Para votar, busque em Deus sabedoria. Não vote com a vida dos outros. Olha o Jefité, ele votou com quem? Por que ele não votou assim? Quando sair lá, se eu vencer essa guerra, eu vou me oferecer em sacrifício. Ele ofereceu a vida do outro, irmão. Quem vir até mim, eu vou te entregar em sacrifício. Tem muita gente fazendo propósito com a vida alheia, colocando a vida do outro em sofrimento. Não, irmão. Se você vai votar, coloca a sua vida. Coloca você. Faça um propósito. Eu vou jejuar. Eu vou. Tem um sacrifício de tolo. Que é sacrifício de tolo, irmãos. Por exemplo, você quer ver sacrifício de tolo? Vai no tempo de Trindade. Eu nunca tinha passado perto, mas esse ano coincidiu uma agenda que eu tinha em Porá, com o período da peregrinação lá em Trindade. Irmãos, eu nunca vi sacrifício. A minha filha Ana Carolina ficou abismada. Por quê? Porque estava com os pés sangrando e caminhando, com os pés feridos e caminhando, com bengala e caminhando, com fome e caminhando, no sol quente e caminhando, dormindo no meio da estrada e caminhando. Quer dizer, os filhos das trevas são mais prudentes que o filho da luz, mas o sacrifício deles é inútil. É sacrifício de tolo. Então, esse pai, o Jefité, tinha uma única filha. Ele tinha uma bênção da alegria que Deus deu à casa dele. E quando ele vem chegando com esse voto tolo que ele fez, o que acontece? Quem vem de lá alegre, cantando, celebrando a vitória do pai? Quem primeiro saiu lá fora? A filha. Voto feito, irmão, é dívida adquirida no céu. Preste atenção. Depois que você votou, selou, acabou. Não tem como você adiar, deixar para depois, fazer com Deus um negócio. Deus não é Deus de negociata.
Hoje nós estamos no tempo da misericórdia, mas naquele tempo, no tempo da nação de Israel, o voto tinha que ser cumprido na íntegra. Então quem foi o sacrifício que ele teve que oferecer? A sua filha. Aqui, até hoje, há uma discussão, se ele pegou a filha e colocou ela em um lugar exilado, se ela jamais pôde se casar, ou se houve realmente sacrifício. Então nós precisamos buscar em Deus discernimento por atitudes e situações que muitas vezes colocam a nossa casa à ruína. Agora o verso 12, para encerrar a história de Jefté. Você viu que apesar dessa dor, ele continuou na sua condição de guerreiro. Capítulo, né? Capítulo 12. Apesar da dor, capítulo 12. Apesar da dor, apesar da aflição, apesar da precipitação de Jefté, ele continuou na condição de guerreiro. Sem alegria, com tristeza, com dor, com aflição na alma. Porque agora você pensa se você conseguiria dormir todo dia tranquilo, sabendo que você fez um voto, do qual você teve que oferecer a sua filha única em sacrifício. Agora ele, Jefté, continuou com dor, com aflição, mas servindo ao Senhor. Tem muita gente precisando aprender isso, irmão. Não confunda a sua vida com Deus com os processos que você carrega. Escute, minha irmã, não confunda a sua vida com Deus, não permita que a sua vida de comunhão com Deus seja interrompida por causa da dor que você está passando, do processo que você está carregando, da aflição que você está vivendo. Independente disso, eu quero que você saiba, você tem um Deus nos céus, que não abre mão de você, não abre mão da sua casa, não abre mão do propósito, mesmo com dor e aflição, nós, eu e você, seremos capazes de ir até o fim, de desenvolver o propósito e o projeto para o qual Deus nos chamou, a quem o Senhor nos confiou. Você quer ver uma profecia esta manhã? Você quer ver uma profecia de Deus dentro desse texto aqui? Eu sempre libero uma palavra aqui porque eu creio na palavra profética. Olhe para essa pessoa que está do seu lado e diga a ela: nós iremos até o fim. Você irá até o fim. Irmão, isso aqui é extraordinário. Você vai até o fim. Você conseguirá atingir o alvo, viu, irmão Ira, viu, irmã Goiaci? Nós iremos até o fim, viu, irmã Paixão? Nós iremos até o fim. Cumpriremos o propósito. Não abriremos mão do projeto para o qual Deus nos chamou. Independente se eu sou falho, se às vezes eu sou precipitado, se às vezes eu faço votos indevidos, se muitas vezes eu faço no meio da aliança aquilo que não devia fazer, mas uma coisa eu sei: se eu permaneço fiel, porque Jefté foi fiel. Aleluia. Se tem uma coisa que nós precisamos aprender com ele, é que quando a filha dele saiu, ele chorou amargamente, lamentou com o profundo da sua alma, mas cumpriu o voto. Aleluia. Porque voto feito, voto cumprido. Mesmo com dor, mesmo com aflição, mesmo com a renúncia, ele permaneceu fiel. Irmão, permaneça fiel, independente da circunstância. A sua história ficará nos anais da história como alguém que passou por diversos processos, mas nunca abriu mão do propósito para o qual Deus tinha definido a tua vida. Independente da situação, do sacrifício que ele teve que fazer, da dor da tua alma, ele permaneceu fiel. Fiel ao Senhor, fiel ao propósito, fiel ao ministério para o qual Deus o chamou, fiel no reino, fiel ao chamado. Irmã, permaneça fiel, não perca o contato, a sua comunhão com Deus pela circunstância. Ao contrário, profetize a sua circunstância. Você é pequena demais para o nível de comunhão que eu tenho com Deus e com o reino. Aproveite a dor para desenvolver comunhão na presença do Espírito Santo. Oh, Espírito de Deus. Por isso todas as manhãs nós sentimos esse impacto aqui da palavra. A irmã tem visto os vídeos, tem pessoas que estão acompanhando de longe os vídeos, e elas me dizem: missionária, como que as irmãs estão frequentes no ciclo de oração? Qual é o segredo disso? Você precisa voltar a acreditar na palavra.
Volte a crer na palavra. Missionário, eu tenho visto testemunho. Eu disse, volte a crer na palavra. A gente não sai inventando, não. Nós estamos trabalhando com a palavra. E a palavra traz unção. A palavra traz cura, traz libertação. Vocês viram que nós vivemos aqui na terça-feira, irmão? Aquilo ali foi extraordinário. Eu fiquei pensando aqui e concordando com a Maria Rosa, nós faremos uma vigília aqui, para nós orarmos por cura emocional, por libertação da alma, porque naquele pouquinho período aqui, irmão, quão grandes coisas o Senhor mostrou e fez, por causa da palavra. Creia na palavra, irmão. Eu estou dizendo ao povo onde eu tenho ido, missionário, disse, irmão, creia na palavra, ela funciona. Ela cumpre o propósito para o qual ela é enviada. Veja que Jefité, ele vai terminar. Ele vai vencer uma guerra grande. Olha, irmão, eu já encerro, nós já vamos orar. Importante que essa guerra de Jefité, ela tem um parêntese. Que é Sibolete ou Shibolete. Por quê? Irmão, tem umas coisas que a Bíblia registra que a gente precisa parar para olhar. Deixa eu te dizer uma coisa. O povo de Deus tem idioma, viu? Cuidado para você não perder a sua identidade e o seu idioma em meio à guerra e você ser confundido com o inimigo. Esse idioma aqui, Sibolete, Shibolete, que fala chiano, é igual quando os cariocas chegam no meio da gente que é goiano. Eles já falam chiado, mas quando eles chegam aqui no Goiás, eles ficam é aí que é chia mesmo, já viu? O carioca, sei onde eu estava com o pregador que estava pregando, era carioca, e ele não estava chiando, estava falando igual eu mesmo, meu goianês, piquirês, né? A gente, a gente fala um goianês, parece que está com o piqui na boca. A gente fala um goianês mais diferente, mais puxado. Mas aí o que acontece? Ele não estava chiando, mas não sei se vocês perceberam que eu sou carioca, ele não tinha dado para perceber até agora. Né? O pastor tinha apresentado, ele falou que eu tinha vindo do Rio de Janeiro. Mas nós temos um idioma, irmão. Deixa eu te dizer que define quem é você, quem é a sua identidade, a que povo você pertence. Por isso tem muita gente sendo contado como exército do inimigo, porque ele está no... Irmão, deixa eu falar uma coisa. Olha, está liberado usar calça, uma calça decente, está liberado, eu não sei, irmão. Eu tenho visto umas irmãs aí nos mercados aí, umas mulheres casadas. Deixa eu aproveitar para falar aqui, não sou pastor da igreja não, mas escuta essa e toma como voz do Espírito, em nome de Jesus. Irmão, eu tenho visto umas mulheres casadas no mercado aí, com uns tomara que tire. Porque aqui para mim não é tomara que cai não, mas tomara que tire. Não sei se isso é roupa de crente, mano. Tenha santa paciência, tudo tem limite, mano. Nós precisamos nos identificar. Que lá não é tomara que caia, mas tomara que tire. Porque qualquer criança que chega e puxa, como que eu vou com uma roupa daquela fazer compra para os mercados? É uma mulher casada, crente, obreira da igreja, que canta no altar e não, como assim? Que negócio é esse? Que está acontecendo com a gente? Não é falta de pregar o evangelho, que o nosso pastor aqui, ele prega a palavra, exorta-nos, ele nos ensina, nós temos sido instruídos. Tem dia que a gente vem na terça, eu falo para a Carol, já estou aqui indo com o lombo pronto, para a gente apanhar, porque nós estamos sendo exortados. Mas o que é que a gente adianta eu ouvir e não pôr em prática, irmão? Tudo tem decência, nós precisamos entender que nós somos o povo de Deus, nós temos uma identidade. Cuidado para perder a identidade na hora do arrebatamento mesmo. Na hora que for fazer a separação, você não ser confundido com aquele que faz parte do inimigo. Está aqui no texto. Dizia assim, olha, aquele que falar, os Gileaditas e os Eframitas tinham um idioma que era deles, né? E dizia, então dizia, dizei, pois, Shibolete, porém ele dizia Sibolete, porque o não podia pronunciar assim bem. Então pegava um dele e o degolava. Cuidado, para perdendo a identidade, perdendo as suas características, perdendo quem você é no reino, vivendo de acordo com o mundo, sendo ser confundido com quem é do mundo. E aí depois quer reclamar da gente, ainda quer falar da gente, assim, fulano quer ser o santão. O outro comete o pecado, quer pegar o pecado e tenta sujar a gente. Vive uma vida de pecado, uma vida que causa escândalo e quer colocar a culpa no outro que está lutando para servir a Deus. Quer que a gente feche os olhos. Por que só está olhando se a vida é do outro? Vai ser a vida do outro, não é problema, hein? Irmão, nós temos uma vida que não é nossa. A nossa vida foi crucificada em Cristo.
na cruz do Calvário. Nós demos ela para Ele e Ele nos deu o registro. O nosso nome está escrito no livro da vida do céu. E nós devemos viver na terra como aqueles que têm um endereço na eternidade, como aqueles que irão morar no céu. Quando ia falar Chibolete, não dava conta, falava Chibolete. Perdeu a característica. Perdeu a identidade. Isso falava a quem eles eram, a que povo eles pertenciam, de qual nação eles eram, se eram inimigos ou se eram inimigos ou aqueles que se unem, como que é? Aliados, obrigado, Suzy. Se eram inimigos ou aliados. Isso fazia diferença e até hoje faz, irmão. Não perca a sua característica. E vamos terminar o livro, terminar a história de Jefité. Eu encerro, nós vamos orar agora. Jefité julgou Israel 6 anos. E Jefité, o gileadita, faleceu e foi sepultado na cidade de onde? Leia, pastora Mariane. Leia do jeito da senhora, o último versículo, verso 7. E Jefité julgou a Israel 6 anos. Depois Jefité, o gileadita, faleceu e foi sepultado numa da cidade de Gileade. Irmão, olha aqui para mim. Em nome de Jesus, preste atenção. Vocês lembram quando nós começamos a história de Jefté? Ele é um gileadita. Ele é da tribo de Gileade. É uma tribo nobre da nação de Israel. Vocês lembram que os irmãos dele rejeitaram, jogaram ele para fora, depois tiveram que buscar. Mas como você decide conduzir a sua história, determina como ela terminará. Oh, aleluia. Isso aqui é muito importante, não pode ser passado despercebido, porque a Bíblia diz que ele julgou Israel por 6 anos. Ele escolheu viver o presente. No passado você não pode fazer nada pelo que aconteceu ontem. Acabou. Se liberte disso. Se liberte dessas feridas, dessas rejeições, desses traumas, dessas angústias. Mas você pode fazer muito pelo presente, pelo que você tem hoje. As decisões são tomadas hoje. E a maneira que nós decidimos tomar e conduzir a nossa vida hoje determina como ela terminará. E olha como termina. Foi honrado no percurso, foi buscado para liderar o povo, e quando ele terminou, disse: ele teve vitória, venceu as suas pelejas, venceu as suas guerras, venceu as suas batalhas. Por 6 anos foi juiz sobre o povo, e ele morreu, quer dizer, terminou bem, e ele foi sepultado na terra de seus pais. Toda a sua herança foi restabelecida. Levanta a sua mão que eu vou profetizar sobre a sua vida. Assim diz o Senhor: tudo que Ele projetou para a sua vida, se você decidir tomar posse, viver diferente a partir desse tempo, assim te diz o Senhor, nenhuma da sua herança será perdida. O seu futuro e o seu destino de honra está intacto. E assim diz o Senhor, Ele honrará a sua fé. E no final você será registrado como vitória. Será restabelecida a sua herança e restabelecida a sua terra. Diz o Senhor. Vamos fazer o ciclo aqui hoje. Eu gostei que o relógio acabou. E eu não preciso nem olhar quantas horas. Nem sei.